Rogo a Deus que dispense sobre você a sua doce graça e paz. Sou o pastor Edson de Faria. Eu quero dividir com você o que o Espírito Santo colocou em meu coração quando eu estava lendo o Salmo 37, especificamente o versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi, neste salmo, está exortando os crentes sobre a temporária felicidade dos perversos. Que os salvos, que ele chama de justos, devem confiar no Senhor e não ficarem inquietos, não ficarem agitados, não ficarem impacientes nem inseguros. Quantas vezes nos vemos preocupados com as nossas necessidades? Necessidades financeiras, necessidades familiares, sentimentais, com essa pandemia que parece que não quer ir embora. E como nós somos humanos, nós olhamos para algumas pessoas que nós conhecemos, mas que não professam a nossa fé, que parece que estão imunes a esse problema. Os problemas que muitas vezes nós também passamos, problemas que nós enfrentamos. E chegamos às vezes até nos esquecer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, especialmente da nossa vida. Esse capítulo começa com as palavras: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Mas ele vai ser concluído no versículo 40, também com as seguintes palavras sobre os justos: o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Quem está buscando refúgio no Senhor? Os salvos. Voltando então ao versículo que eu já havia comentado, número 5, nós encontramos algumas palavras que sobressaem neste versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Palavras que sobressaem são entrega, caminho, confia e o futuro do verbo fazer, fará. Mas eu quero me deter mais na palavra entrega. É um ato de entregar-se. Significa que eu posso colocar a minha vida nas mãos daquela pessoa que eu confio. E em quem eu confio? Em Jesus Cristo. Nós temos que ter certeza de que a minha vida está segura quando eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus Cristo. É um ato de conceder, é um ato de consagrar a minha vida a esse Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, dá uma ideia de lançar aquele fardo que eu tenho pesado nas mãos de quem pode realmente levar aquele fardo pesado. E se nós olharmos com mais atenção, vamos ver que Jesus Cristo também diz isso e nos convida, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero, com respeito a essa palavra entrega, colocar 3 posições, 3 aspectos dela. A primeira é que a entrega tem que ser contínua. Não pode ser uma coisa que eu faço hoje e depois esquecer. Se nós olharmos o que está escrito no versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Eu quero chamar a atenção exatamente para esse final do versículo. Alimenta-te da verdade. Se nós olharmos para o ser humano, se nós pararmos de nos alimentar, o que vai acontecer? Vamos ficando fracos
e vamos com certeza morrer, e vamos com certeza estar definhando em nossa vida física. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Por isso que diz no final desse versículo, alimenta-te da verdade. O que é a verdade, então? É a palavra de Deus. Não podemos nos esquecer dessa palavra. E Jesus Cristo também falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Verdade e vida. Se Ele é vida, nós temos que nos alimentar desta palavra. Tem que ser um ato contínuo. Nós não podemos estar fazendo dessa entrega hoje e depois esquecer que eu fiz essa entrega. Mas existe também uma dinâmica nessa entrega. E quando olhamos essa dinâmica, nós vamos ver no versículo 4, por exemplo, que diz que temos que nos agradar no Senhor, estar alegre no Senhor. No versículo 7, na parte A, diz que nós temos que descansar no Senhor. Esse verso 7 também diz que nós temos que esperar no Senhor. Não ficar irritado. No próximo versículo 7 diz isto: não ficar irritado porque o ímpio está prosperando. Essa dinâmica que eu tenho é que eu tenho que me agradar no Senhor, me firmar no Senhor, descansar no Senhor, esperar no Senhor. Versículo 8 vai abrir a nossa mente para que nós possamos dizer, deixar a ira. Jesus Cristo falou, irai-vos e não pequeis. Se nós não deixarmos essa ira, nós vamos acabar pecando. Então essa dinâmica é muito verdadeira para nós. Essa entrega é muito verdadeira para nós. Nós temos que abandonar, sim, essa ira, levando em consideração que eu tenho que amar o meu próximo. Para que essa entrega? Para que o da entrega? Para que nós tenhamos alegria, para que nós podemos viver uma justiça, a justiça do Senhor, e ela vai prevalecer. Nós podemos até ter sofrido, como eu tenho comentado algumas vezes, uma puxada de tapete. Mas quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, verdadeiramente a Jesus Cristo, confiamos nele, nós vamos ser, sim, ter a sua justiça prevalecendo em nós. É o direito, como diz o versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Para saber também, é um dos fatores da entrega, que a salvação vem do Senhor no dia da tribulação. E aí nós lembramos daquele texto de Daniel, quando Daniel estava na cova dos leões, Deus o livrou na cova dos leões e não da cova dos leões. Assim também como seus amigos foram livres na fornalha e não da fornalha. E o versículo 40 nos dá um dos motivos principais da entrega, porque nós vamos ver lá o resultado de uma promessa, que diz o seguinte: o Senhor ajuda e dá livramento dos ímpios e nos salva, porque buscamos refúgio nele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos ter confiança, devemos ter a certeza de que Deus tudo fará. Devemos deixar tudo sob controle de Deus, desde as coisas mais simples até aquelas coisas mais importantes, mais complicadas. E o segredo que eu quero colocar aqui é não tomar de volta a preocupação, pois quando a coisa é difícil, até nós podemos fazer, mas quando a coisa se torna impossível, isso Deus vai agir. É Ele que vai assumir, sempre para o nosso bem. O segredo, então, é não tomar de volta. Se eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, é não querer essa vida de volta, e sim deixar nas mãos de Jesus Cristo, porque é nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro.